E aí, já parou para pensar se daria para hackear o cérebro de um atleta para deixar ele mais rápido, mais ágil, quase como num videogame? Parece coisa de ficção científica, né? Pois então, um estudo recente foi lá e testou exatamente isso: usar um estímulo elétrico para turbinar a agilidade. Vamos ver no que deu essa história. Então, a pergunta que não quer calar é essa. Será que um simples headset pode ser a chave para desbloquear um outro nível de performance no esporte? A gente está falando de uma vantagem real, daquelas que podem decidir um campeonato. A resposta talvez esteja escondida nos dados, e é para lá que a gente vai olhar agora. Bom, antes da gente mergulhar nos eletrodos e no cérebro, a gente precisa entender o campo de batalha. A agilidade. É aquela fraçãozinha de segundo que separa um drible genial de uma bola perdida, sabe? É o que define os craques. Mas o que exatamente o corpo de um atleta de elite faz nesses momentos? Pensa só nisso. Mais de 700 vezes. Essa é a quantidade de vezes que um jogador de futebol de elite precisa mudar de direção de repente numa única partida. Não é só correr. É uma dança caótica de acelera e freia, onde cada movimento pode virar o jogo. Agilidade não é um extra, não. É a essência do esporte. E a ciência, claro, tem um nome para isso: capacidade de mudança de direção, ou MDD. É a arte de parar num piscar de olhos, girar e explodir para outra direção. E como as pesquisas mostram, dominar essa arte é o que separa os bons jogadores dos lendários. Beleza, então a gente já entendeu que a agilidade é tudo. Mas, e se fosse possível melhorar isso não só treinando os músculos, mas treinando direto o cérebro? É bem aqui que a coisa fica com cara de ficção científica. Os cientistas desse estudo resolveram ir lá e tentar. A tecnologia é essa aqui: estimulação transcraniana por corrente contínua, ou ETCC. Pensa assim, é como se fosse um aquecimento para o cérebro. Uma corrente elétrica muito suave é aplicada em áreas específicas, não para forçar os neurônios a disparar, mas para deixar eles, digamos, prontos para a ação. Mais receptivos e eficientes para o momento em que o comando de se mover chegar. O experimento em si foi super direto. Pegaram 13 jogadores de futebol universitário, colocaram neles um headset de ETCC por 20 minutos, com o alvo bem na central de comando do movimento no cérebro. E depois, a pergunta era uma só: e aí, eles vão ficar mais rápidos? Mas, como é que se mede a agilidade de um jeito que faz sentido na prática? Não adiantava usar um cronômetro qualquer. Os pesquisadores criaram um teste bem inteligente para simular exatamente o tipo de movimento que decide um jogo. Imagina a cena então. Uma corrida explosiva de 5 metros, uma virada super rápida num cone e mais 5 metros de aceleração total. Simples, né? Só que o pulo do gato tá aqui. Eles testaram 2 tipos de curva. Uma mais suave, de 45 graus, e outra bem mais difícil, de 90 graus. E essa pequena diferença, ela ia revelar tudo. E olha, não era só sobre o tempo no cronômetro não. Tinha câmera de alta velocidade, sensor muscular, tudo para capturar cada fibra em ação para dissecar o movimento em milissegundos. A ideia era saber exatamente onde, naquele instante da curva, a tal da estimulação cerebral podia estar fazendo a diferença. Ok, então o cenário está todo montado, os atletas foram testados, estimulados e testados de novo. A grande questão é: funcionou? E os resultados? Bom, eles não foram só interessantes, foram surpreendentes. O segredo de tudo está aqui, na comparação entre essas duas curvas. O efeito do hack cerebral não foi o mesmo para as duas. E é essa diferença que conta toda a história. É bom ficar de olho nisso. E aqui estão os números. Olha só isso. Na curva mais suave, a de 45 graus, o tempo despencou, uma melhora clara, real, que os estatísticos chamam de significativa, ou seja, não foi por acaso. Mas na curva mais fechada, a de 90 graus, nada. Nenhuma mudança de verdade. O tempo ficou praticamente igual. Ué, o que está acontecendo aqui? Pois é, essa pergunta que vale 1 milhão. Por que a estimulação cerebral funcionou para um movimento, mas falhou completamente num outro que é super parecido? E a resposta, olha só que curioso, não está na força das pernas, no poder dos músculos. A resposta está lá em cima, no maestro que comanda tudo. Para a gente desvendar esse mistério, a gente tem que olhar para além da força bruta. A resposta não está em mais potência, mas em mais inteligência. O lance todo é refinar a comunicação entre o cérebro e os músculos, é aprimorar a coordenação. A primeira coisa que vem à cabeça é óbvia, né? A estimulação simplesmente deixou os músculos mais fortes e aí eles conseguiram gerar mais potência para sair da curva. Parece lógico. Só que os dados dos sensores, eles disseram que não.
Não teve um aumento geral na ativação muscular. O cérebro não estava simplesmente gritando mais força para a orquestra. Ele estava, na verdade, era reescrevendo a partitura em tempo real, fazendo uma coisa bem mais elegante. Para a gente entender isso, a gente precisa falar sobre um negócio chamado sinergias musculares. E a analogia da orquestra é perfeita. Pensa no cérebro como o maestro e nos músculos como os músicos. Para ter um movimento perfeito, não adianta cada músico tocar o mais alto que consegue. Eles precisam tocar em harmonia, no tempo certinho. Isso é uma sinergia. E foi exatamente aí que a estimulação agiu. Esse gráfico mostra a reorquestração que rolou na curva de 45 graus. O cérebro basicamente falou para um músculo lá de trás da coxa: "Ei, relaxa um pouco." E para um da panturrilha: "Agora é sua vez, entra com mais intensidade." Ele não mudou a música, só ajustou o volume dos instrumentos para criar um movimento mais limpo, eficiente e rápido. Como os próprios pesquisadores disseram no final, a ETCC não está reinventando a roda, sabe? Ela não ensina um movimento novo. Na verdade, ela funciona como um afinador de precisão, otimizando os padrões que já existem para que eles fiquem perfeitos nos momentos que mais importam. Tá, e aí? O que a gente tira disso tudo? A ciência é fascinante, mas isso tem aplicação no mundo real? Vamos ver o que isso significa na prática. O ganho foi de 3,2%. Pode até parecer pouco, mas no esporte de elite, 3,2% é uma eternidade. É a diferença entre o ouro e a prata nos 100 metros rasos. É aquele espacinho que o atacante precisa para chutar antes do zagueiro chegar. É a margem da vitória. Então, resumindo a história toda, estimular o cérebro funciona, mas é um bisturi, não um martelo. A vantagem vem da precisão, da coordenação neural, não da força bruta. E isso abre uma fronteira totalmente nova para o treinamento, com foco não só no corpo, mas na mente. E o mais doido, estamos falando de uma sessão de 20 minutos que pode dar uma vantagem competitiva quase que imediata. E tudo isso deixa uma pergunta no ar. Para o futuro, será que daqui a pouco a gente vai ver os atletas se conectando antes de um jogo, do mesmo jeito que eles se aquecem hoje? Só o tempo vai dizer, mas uma coisa é fato, o futuro do desempenho atlético pode ser literalmente eletrizante. Valeu por acompanhar essa análise.